Centrão é problema maior do que a esquerda, diz coordenador nacional do MBL. Eu acho que já começou tudo certo na cobertura que a jornalista fez, quando ela me colocou pela alcunha certa. Eu sou coordenador nacional do MBL, não esses nomes que ficam... Você não é presidente? Não, eu sou coordenador, assim como você é coordenador, assim como Kim é coordenador, assim como Arthur é coordenador. Em entrevista ao Estadão, Renan Santos fala sobre os planos do movimento para criar uma rede de cafeterias e um selo musical. Diz que MBL renunciou ao eleitorado de Bolsonaro e que a direita brasileira foi absorvida pelo Centrão. Há algo de errado aí? Nada. Vamos lá. Aí ela faz a entrevista ao Estadão, o coordenador Renan Santos revisitou a trajetória do movimento e definiu o rompimento com o Bolsonaro como uma decisão mais desafiadora e mais acertada do grupo. Desce. Para Renan, o Centrão é um problema maior do que a esquerda e o rótulo de direita já não é suficiente para marcar o que o MBL defende. Apesar da força ao movimento no digital, Renan, que deve presidir a missão, afirma que o objetivo do partido em 26 será mostrar aos brasileiros que as discussões nas redes sociais estão superficiais e que há problemas estruturais que travam o crescimento do país. Cara, cobertura decente, hein? Cobertura séria. O MBL completou uma década de existência. Quais são as principais transformações? Aí, cara, eu não vou ficar mostrando toda a matéria, que é injusta com o jornalista, é injusta com o Estadão, né? Aí vocês têm que... Quem assina o Estadão, leia ali assinando o Estadão. Quem não assina, assine, tá? Mas é uma longa entrevista, só dá aquela girada aqui, ó. É uma longa entrevista que ela faz, tem perguntas bastante polêmicas, tá? Sobra porrada pra todo mundo e tal. Eu queria mostrar sobe um pouco. Mais um pouco, essa pergunta aí, né? Que essa pergunta é uma provocação que algumas pessoas fazem e acho que vale da gente ilustrar essa resposta. Ela pergunta: com tantos partidos políticos já existentes, por que criar mais um? Aí eu respondi: se pegarmos os maiores partidos, PP, União, PL, MDB, PSDB, Republicanos e Podemos, veremos que na prática eles funcionam como um só. A política que praticam é idêntica, com ausência total de propostas. Estão em governos diferentes, não importa a cor ideológica. São o mesmo partido, apenas dividido em várias facções. Esse partido único pode ser chamado de partido patrimonialista ou partido do fisiologismo. Quando juntamos todo o Centrão e enxergamos isso como um único partido, que sobra? O PT, o PSOL e o Novo. É muito pouco. Existe um grande partido no Brasil, o Partido Centrão, que deve ter cerca de 300 deputados. Ele é gigantesco e tem como principal interesse em receber emendas e desviar verbas. Se olhar sob esse prisma, claramente faz falta um partido que combata especialmente esses caras, mais do que a esquerda. Nós nos posicionamos como um partido de oposição ao maior partido do Brasil, o Partido do Centrão. Tô errado, Rafael Almeida Rizzo? Não. Não tô errado. Esse é o ponto. O problema do Centrão é um problema colossal, é um problema gigantesco, é um problema estrutural do Brasil, e nós temos que nos debruçar para ele e sair um pouco dessas guerras meramente ideológicas que os nossos concorrentes no campo da direita ficam vivendo, para encarar os problemas na sua concretude. Eu sei que tem gente falando assim: Renan, Glauber, uma turma chamou vocês de nazistas. Galera, entenda um negócio. Essas pessoas estão, assim, basicamente tomando condenações ao vivo, entendeu? Elas estão sendo condenadas, porque assim... Você ir lá, chamar uma pessoa de nazista e esperar que nada vai acontecer, eu só tô vendo assim os nossos cofres, eles se recheando pós-facto e num futuro não tão distante. Então, beleza, vamos responder aqui, mas vejam isso como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. Nenhum cidadão, nenhuma pessoa normal vai ver assim o Glauber ou algum psolista, alguma coisa desse tipo, fazendo esse tipo de ataque, falar: sim, entendi, a turma lá do MBL é nazista. Ninguém, entendeu? Então, como ofensa, não fiquem exasperados. Só pensem nos caras se dando mal no final, tá? Prosseguindo aqui. O quê? Não tá gostando do que eu falo, senhor Rafael Almeida? Não, eu ia desenvolver essa parte do Centrão mais um pouco, talvez. Tá, então que posso ir pra outra pergunta aí que tá na tela? Pode. Então eu até vou desenvolver a questão. Ela prossegue com uma provocação também. Ela vai: você fez até um discurso mais duro contra o Centrão do que contra a esquerda, no que eu respondo. Porque existe uma ilusão nas redes sociais de que a gente tem que brigar com a esquerda o tempo todo. Lógico que a esquerda é nosso adversário ideológico natural. Mas vamos tratar o Brasil dentro da concretude? O Centrão é um problema maior do que a esquerda. Não é o PT que está comprando em milhares de estados do Brasil os votos das pessoas, desviando emendas. Ele até faz isso, mas em uma escala menor. Isso é jornalismo sério, tá? Porque se fosse um jornalismo malandro, ele ia arrancar essa parte pra parecer que eu tô defendendo o PT. E não tava, eu falo, ele até faz isso, mas em uma escala menor. É esse misto de PSD, União Brasil, PP e Republicanos. Basta ver as eleições nos interiores do Brasil. É óbvio que o Centrão, o problema. É óbvio que é o Centrão o problema. Pô, eu tendo a
achar aqui, eu acho que eu digo pra vocês, que tá se delineando um tipo de visão do que se fazer no Brasil e de quem se enfrentar no Brasil, que pra mim é muito óbvio. E que nos traz de volta, sabe pra quando, senhor Rafael Almeida Rizzo? Quando? 2013. Veja, 2013 foi muito criticado porque, não havia um foco em 2013. 2013 era uma coisa genérica. Mas no fundo, 2013 era genérico porque 2013 tratava do Centrão, Rizzo. 2013 olhava para o problema do, assim, Renan Calheiros, os serviços públicos que não funcionam, os estados que não se desenvolvem, a corrupção. E quando você olha esse problema, envolve a esquerda? Claro que envolve a esquerda. Mas acima de tudo envolve a máquina política que é 10 vezes maior que a da esquerda, que é a máquina do Centrão. Posso até falar uma coisa? Em 2013 começou, né, entre aspas, por causa dos 20 centavos. Normalmente, as secretarias de transporte dos municípios estão loteadas para quais partidos políticos? Os do Centrão. Basicamente, toda e qualquer secretaria de transporte fica com o cara do Centrão, que, vamos falar a verdade, ele vai administrar nesses municípios os contratos com as transportadoras, com as empresas de transporte, que são amigos deles e que... a esquerda faz isso, também faz, mas, a grosso modo, é o Centrão, galera. Se vocês quiserem tratar do problema brasileiro na sua concretude e não como abstração, na sua concretude, é sobre o Centrão. É sobre o Centrão. E a gente tem que começar a olhar de maneira civilizacional para um inimigo que se esconde na própria ausência de fama. Ou seja, um cara do Centrão, dado que ninguém lembra, ninguém liga para os caras do Centrão, e sim, as pessoas ligam para as figuras de esquerda, de direita, as figuras de rede social, o Centrão passa desapercebido. E pra ele é importante passar desapercebido porque as coisas que ele quer fazer não precisam de alarde, nem devem ter alarde, né? Quando você vai fazer uma coisa que o Centrão gosta de fazer, em geral você faz escondido, sem que ninguém saiba. Discreto, né? Porque precisa ser assim. O Mr. Marston disse, o Centrão e esquerda é tudo um só. Não é tudo um só. É a mesma coisa que eu falar que Centrão e direita é tudo um só. O Bolsonaro se define como alguém de Centrão e o PL, que é um partido do Centrão, engloba hoje 90% da direita brasileira. Então, se eu for falar dessa maneira, se eu for fazer essa extrapolação, se a esquerda é Centrão, a direita também é Centrão. E não é. Existe o Centrão, existe vamos dizer, os elementos em comum do Centrão com a esquerda, do Centrão com a direita, mas existe uma coisa muito clara, você consegue delimitar o Centrão. O Centrão se caracteriza por estar em qualquer governo, não importa qual. Isso não acontece com a esquerda. A esquerda não estava no governo Bolsonaro, o Centrão estava no governo Bolsonaro. E agora tem o governo Lula, no Bolsonaro não está no governo Lula. Tá o Centrão. Então, se tem uma coisa que define o Centrão, é seu fisiologismo total e completo e seu total e completo abandono de desejos ideológicos. Há uma ideologia por trás do Centrão, que é a ideologia do patrimonialismo, que não é uma ideologia cantada em verso e prosa. Ela é um conjunto de práticas que estão talvez presas no próprio subconsciente do brasileiro, que expressam boa parte da alma do brasileiro, e esse conjunto de coisas, ele se repete diariamente. Então, é o lance do homem cordial, é o lance do familismo, é o lance da pessoalidade, da hiperpessoalidade. São elementos tão claros que eles constituem uma forma de ser e agir. E essa forma de ser e agir talvez seja impossível de ser quebrada porque ela é intimamente ligada à alma do brasileiro e é um problema isso. Aí eu falo, como é que pode um prefeito num desses interiores comprar o voto das pessoas, não entregar saneamento básico, a educação continuar uma desgraça, viver com o pires na mão pedindo dinheiro pro governo federal, os indicadores estarem todos numa desgraça e as pessoas continuarem votando neles e eles aumentarem o poder? Esses caras são um verdadeiro inimigo. E todos os projetos políticos no Brasil, da esquerda até a direita, da UDN até a fundação do PT, trataram do problema do patrimonialismo, desse coronelismo, dessa política local vazia. E eles perderam. Todos os projetos perderam. O patrimonialismo sempre vence no final. A gente precisa enfrentar ele de uma maneira nova, e é isso que a gente está propondo. Cara, se isso aqui não é inovador, eu não sei mais o que é, Sr. Rafael Almeida Rizzo. Isso aqui é um vento de... sabe, uma jorrada de vento, de vento, sabe, limpo, é uma brisa de verão, é uma água mineral, tá? Isso é uma coisa nova que te tira desse discurso velho, desse discurso morto que a gente fica vendo na política nacional. A política nacional é tomada de velharia, ela é cansativa, ela tá mofada, ela fede. Ela fede naftalina, ela é cansada, ela fede basicamente o cheiro dos políticos velhos que tocam ela. A política nacional é a cara de toda aquela gente maldita.
Não dá, cara. Não dá. Definitivamente não dá. Não dá pra gente ficar respirando essa política nacional e achando que tá tudo normal. Então derrotar o Centrão é o grande problema brasileiro. E todas as vezes que eu me deparo com qualquer noção, com qualquer fato político trazido por uma liderança nossa, eleita ou não eleita, eu vejo o Centrão um problema. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aí Guarulhos. Guarulhos é uma cidade de centrão, porque Guarulhos é uma cidade muito pobre. Guarulhos é uma cidade completamente favelizada. E as pessoas nas favelas vendem o voto. Guarulhos elegeu um bolsonarista que é um ex-MBL, né? Que é o Lucas Sanches, que é um sujeito que não vale a água que bebe. É um sujeito asqueroso, nocivo, nojento. É um lixo humano, o Lucas Sanches. O Lucas Sanches ganhou, mesmo com vídeos rodando lá na cidade, dele andando com sacos de dinheiro lá com a equipe dele e tal. Com uma história muito estranha de agressão contra um aliado dele, um ex-aliado dele. Este cara, ele é de direita do Centrão. Por mais que ele esteja no PL, ele disse que tinha apoio do Bolsonaro, o Lucas Sanches é um cara do Centrão. Ele é um projeto do Valdemar para administrar uma cidade que vota no Centrão, tal qual o Centrão faz. Então não há muito... Sabe? É a segunda maior cidade do estado de São Paulo, é uma cidade com essa base centrônica aí. E, cara, esse Lucas Sanches era um menino, antigamente, que entrou na política defendendo nova política. Ele entrou ele era do MBL. Ele entrou para mudar a política na cidade. Um mandato depois disso, de 2020 para 2024, ele já se tornou um lixo do Centrão. Para vocês entenderem os mecanismos do Centrão como são poderosos. É complicado. E mais, as pessoas, o povo, entende política como, vamos dizer, uma parte integrante, uma extensão do jeito de fazer política do Centrão. O povo dificilmente imagina política além da imaginação do Centrão, que é o político populistão que cuida dele. Sabe aquela... Você já viu aquelas propagandas genéricas, né? Quem digite um se você já viu isso. O político fala, eu gosto de cuidar de gente. Eu tô aqui pra cuidar de gente. Fiz isso pro povo do meu bairro aqui, da minha cidade ali. Repara que é sempre isso. Ele é um fazedor de coisas porque ele cuida das pessoas. Ele é um grande papai que cuida. E ele precisa de muito dinheiro ao redor dele pra ele cuidar. E aquelas pessoas, né, que elas são, de um lado, bestializadas, tratadas como bicho, e do outro, elas jamais se imaginam emancipadas, porque boa parte da população, em verdade, precisa ser dita, não quer se emancipar, acha que eternamente tem que existir um político que cuida dela, que é muito diferente de representá-la. Ah, esse sujeito me representa. Não, a pessoa pensa, esse sujeito cuida de mim. A população aceita. E aí, na imaginação dela, a função do político é cuidar dela. E ela sabe que o político ganha dinheiro e rouba e se aproveita disso. Então a relação com a população é assim, entendi, só assim, se você cuidar direito de mim, pode até aprontar das suas, desde que sobre alguma quirelinha aqui pra mim. Então, na eleição, me dá um saco de cimento, me dá uma graninha, me dá não sei o quê. Então a população participa disso, ela entende o jogo como funciona ali. Não é que ela acha que ela é uma vítima desse cara, não é. Então existem dois tipos de voto. O voto de opinião, ele imagina o eleito como alguém que o representa. Isso tem todos os seus defeitos também. Porque no voto de opinião, por exemplo, você pode votar num deputado bolsonarista, tipo um delegado Caveira, que eu represento, ele é um polícia, ele vai pra cima dos bandidos. Ela se sente representada pelo tipão dele. Então basta o candidato que quer buscar o voto de opinião fingir ser algo e buscar a representação através disso. E o outro tipo de voto é o voto que busca alguém que cuide do eleitor. Então, um eleitor quer se sentir representado, outro quer se sentir cuidado. Esse voto do cara que está buscando alguém que cuide dele é de um cidadão que não se vê emancipado e que entende que o político que cuida dele é parte integrante da sua vida. Ou seja, você não consegue gerir sua vida com autonomia de modo que você não dependa do político. Muito pelo contrário, você depende da ação desse político de maneira bastante constante para que a sua vida role. Ou seja, o político quer que você dependa dele, porque o político tem seu voto assim, e você quer ser cuidado pelo político. E aí você acha, tá, que um bom político é um cara que cuida muito de você. Isso é uma conta, tá, que não fecha. Porque você permanentemente vai ter um país pobre, porque um país em que as pessoas não se emancipam é um país pobre. E aí a gente pode falar, nós temos mais parlamentares e prefeitos do Brasil de centrão ou com voto de opinião? Digite um se você acha que nós temos mais parlamentares e prefeitos estilo centrão, ou seja, prefeitos e parlamentares que cuidam de gente, ou 2, se você acha que tem mais políticos que buscam representação, não importa se de esquerda ou de direita. A Erika Hilton, o Nicolas, o Kim, o delegado Caveira, todos eles buscam representar uma fração do eleitorado. Todo mundo está dizendo um, e é um.
Tá? Então, a partir do momento que você entende, tá, que o eleitor brasileiro quer ser cuidado, né, ele exige que cuidem dele, ele acha que um político bom é alguém que cuida dele, você entende porque tantas pessoas estão no Bolsa Família, quando tantas pessoas fraudam o BPC, tantas pessoas não se entendem como alguém que tem que viver, crescer e prosperar nas próprias pernas. E mais, isso se torna um discurso dominante também por conta da esquerda e por uma certa condescendência da imprensa, que acham que nós temos um povo sofrido e a gente precisa cuidar desse povo sofrido. E o problema é que a gente tá... Se for pegar até o imperador Dom Pedro II já falava das secas e do sofrimento do povo mais humilde e tal, ele já falava. Então, assim, nós estamos, vamos dizer, há mais de 100 anos falando e repetindo o problema, e o problema não se altera. As pessoas não se emancipam. O problema não se altera. Então o Brasil é um país parcial. O Brasil é um país em que uma parte da população é emancipada, e aí você tem que meter um chicote no lombo dessas pessoas para elas pagarem a conta através de tributação. Você não entrega nada para essas pessoas. Então, essa pessoa que paga o imposto, ela também tem que pagar uma escola pro filho dela, se ela quiser que o filho dela tenha uma vida melhor. Ela tem que pagar um plano de saúde que não é barato. Ou seja, essa pessoa que tem uma vida economicamente ativa e é emancipada, essa pessoa é esfolada para que entre dinheiro nos cofres dos municípios, dos estados e da União. E aí quem é que vai cuidar desse dinheiro? O senhor Rafael Rizzo. Centrão. E ele vai fazer o que com esse dinheiro? Não vou falar que é roubar. Assim, idealmente, o que ele faz isso na lógica do eleitor? Lutar pela democracia, Renan. Não, ele vai cuidar de gente. O Centrão, ele vai pegar o dinheiro que é coletado das pessoas emancipadas, aí ele vai cuidar. Eu vou cuidar do povo. E aí, obviamente, que ele vai cobrar uma taxa no caminho, que cuidar do povo custa caro, né? E é isso o Brasil. Como você elimina o Centrão? Ora, se o cálculo é só há Centrão onde não há emancipação. Só há Centrão onde não há emancipação. E só há Centrão quando este eleitor emancipado quer ser cuidado. Logo, emancipar economicamente as populações brasileiras significa que elas não vão votar em pessoas que cuidem delas, e sim em pessoas que as representem. E assim você tem, sabe o quê? Democracia. Porque o que nós temos no Brasil não é uma democracia. É um regime de administração, é uma competição para administrar pessoas pobres. Esse é o ponto. É uma competição em que políticos sem posição política administram pobres à procura de cuidado. Assim, isso é uma desgraça monumental. Monumental. Tá? O Rizzo vai botar aí na tela. Eu sempre falo isso. Quem está no aplicativo Valete Plus tem acesso a este dossiê, que é o dossiê do Centrão. Centrão, os fundamentos do sistema brasileiro, tá? Sensacional. E este dossiê que está disponível para você mostra que existe uma correlação, a gente vai chegar no gráfico já, tá? Que é a correlação mais óbvia entre IDH e voto no Centrão, que é aí que a gente criou o índice do Centrão, com pesquisa, com ciência política baseada em evidências. Tá aqui. A gente levantou os dados, a gente fez uma correlação entre votos em políticos do Centrão e IDH. E você vai encontrar correlação entre tamanho de cidade, voto no Centrão, IDH, voto no Centrão, analfabetismo e voto no Centrão. Ou seja, quanto menor a cidade, quanto mais pobre a cidade, quanto mais analfabeto tiver nessa cidade, mais as pessoas votam no Centrão. Existe uma correlação direta entre ignorância e Centrão. Você não vai estipular esta correlação de maneira tão óbvia com a direita nem com a esquerda. Você vai ter pessoas de elite que votam na esquerda e pessoas pobres que votam na esquerda. Ambos por razões diferentes. Um por fetiche ideológico e outro por necessidade de alguém que cuide dele. O Lula é o grande cuidador nacional. De direita você vai ter uma pessoa humilde que vota numa agenda de segurança ou num candidato evangélico de direita, e uma pessoa de elite que é uma agenda liberal do ponto de vista econômico. Agora, o do Centrão não. Assim, dificilmente você vai encontrar uma pessoa instruída que fala: meu voto é no Centrão. Dificilmente você vai achar isso. Estou mostrando na tela o aplicativo Valete Plus para vocês, onde vocês vão encontrar o dossiê que eu acabei de mostrar na tela sobre o Centrão. Ele está disponível, você pode assinar ele pelo site valete.org.br, que está de cara nova.